To dark, you black, your face, you funny. A ninfa, infinite, your sight, to dark, you black, your face, you funny. A foda, moto, alta, van, o flex, o fax, o sax, o cello. A tele, o belo, a benga, a racha, a buça, a fuça, o naso, o nazi, o skin, o rasta, o emo. A mina, filha chata, assim assa, assa e vai. O ABC, o seu, o me, o remix, a mix, a maxi, o metrô, o táxi, a Vox, a macro, o japa, o bebo, o taishi, o china, o teuto, o piti, o script, o jabá, a rádio, a químio, a rapaz, o beijo, a blitz, a vagaba, o cafa, a cumpa, o batera, a guita, o bife, o forró, o bebo, a bifa. Isso aí, isso aí, isso mesmo, isso aí. Isso aí, isso mesmo. O homo, bio, trio, o hexero, o racha, a presa, a brisa, a coca, a serva, o churras, o mac, o mac, a web, a vibe, o hype, a hype, o grãofo, o zé, o mé, a mulha, a multi, a micro, o e-mail, o game, o dime, o demo, o clipe, a lipo, a polo, a pé, a produza, o profissa, a concepa, a safada, o trafica, o traíra, o traveco, a madruga, o brazuca, o portuga, a padoca, o sanduba, basquete, futiba, maraca, morumba, a sugesta, a tempesta, a cesárea, a responsa, o perifa, o refri, o comuna, o cinema. Isso aí, isso aí, isso mesmo. Isso aí, isso aí, isso mesmo. O tus, tacista, o bro, a mão, o fã, o psico, o songa, o leso, a luz, o passa, a juve, a inter, a intro, a infra, o fim de o frila, o cine, a expo, o zou, a dica, o dino, a noia, a neura, o nível, a vó, a vamp, a lampa, o lang, o log, o logo, o flagra, o flafo, grenal, babi, sanção, futevôlei, hortifruti, copa, cepelo, belzonte, patropi, floripa, santa, legas, paca, duca, mara, oxe, vixe, putz, nó. Tô de brinca, mona, funça, só na soci soa, vons, bora até belê de fina, porfa, pera, tá de prima, que é de sifo, bafo, sussa, sacumé, né, pô, moço. Entendeu? Entendeu? Você entendeu? Entendeu? Entendeu, né? Você entendeu? Isso aí? Isso aí? Isso mesmo. Isso aí? Isso aí? Isso mesmo.
isso aí, isso aí, isso mesmo, isso aí, isso aí, isso mesmo. Boa tarde a todos, todas e todas. Meu nome é Helena Matriciano, sou professora de dança. Estou aqui para fazer a abertura de mais um Antepapo. O Antepapo é um braço do Campo Aberto, é uma ação decorrente do Campo Aberto. O Campo Aberto, para quem não sabe, talvez todos aqui saibam, mas vamos deixar registrado, né? O Campo Aberto é uma iniciativa da professora, pesquisadora e bailarina Camila Fersi, e consiste em encontros de improvisação através da dança, da relação com a câmera, com o espaço, com o outro, que acontecem de forma remota desde março de 2020, ininterruptamente através do Zoom. É uma ação civil, sem nenhum fim lucrativo e sem apoio institucional algum. Dessa ação, que começa através da dança, mas que reúne outros fazeres, né? Porque nem todos que participam são bailarinos, graças a Deus. Aconteceram muitos outros produtos, né? Então aconteceram mostras, que é a Monstra já teve 2 edições. Aconteceram videodanças, inclusive alguns premiados, Gabi fez alguns. E começou a acontecer essa ideia do antepapo pelo fato de que a gente não conversa, né? A Camila sempre fez muita questão disso, né? Tipo, vamos nos comunicar através do movimento e através da improvisação. Então, como não há combinado nenhum, como não há nada que antecede, nem depois, né? Hoje eu me senti assim, aquele dia eu me senti assado, não tem esse fazer. Teve-se a ideia de fazer isso, Camila teve a ideia de fazermos o antepapo para que a gente se conheça, né? Muitas pessoas que interagem não se conhecem, tem pessoas que estão em outros lugares bem distantes, que é o caso de um dos nossos disparadores de hoje. A ideia é que cada um se apresente, fale um pouco de si e depois nos diga qual o seu truque para sobreviver a 50 minutos de improviso. E essa palavra sobreviver porque eu sobrevivi àquilo. Como é que você passa dessa experiência e o que você conta depois dela. Nossos disparadores hoje são Alexandre Tourinho, Ray Farias e o Feijão. E eu vou começar com o Alexandre, que está em trânsito, ele está no ônibus, para aproveitar que ele está aqui com uma internet boa. E com a palavra, então, você, Alexandre. Oi, gente. Bom, um prazer enorme estar aqui. E, enfim, eu fui bailarino, desculpe a escuridão, mas é que eu estou dentro do ônibus voltando para casa, então é um pouco complicado. Bom, eu fui bailarino muitos anos, dancei e virei coreógrafo e virei professor de balé, como é o fim de todo bailarino, mais ou menos. E agora não danço mais, já tenho um tempo, e o Campo Aberto me fez uma coisa muito, muito legal, que foi descobrir meu corpo, não descobrir meu corpo, mas descobrir meu corpo livremente, é, sem, sem preconceito e sem conceito, principalmente sem conceito. E essa liberdade, no princípio, me assustou um pouco, eu tenho que dizer sinceramente, porque, ai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estar? Aquela coisa de bailarina, você sempre fica preocupado, como é que você está, como é que você via, como é que você aparece, como é que você se vê, como é que a pessoa se vê, como é que você está, né? E eu larguei isso tudo para lá e deixei acontecer, e adoro. É só um pouco, para mim é um pouco complicado, porque o fuso horário é cruel, então quando vocês estão aí às 6 da tarde, eu estou aqui às 11 da noite. Então, numa sexta-feira, mas eu sempre tento o máximo e é super, super gratificante. É super gratificante. E, assim, o meu truque
que eu mais uso é deixar fluir e olhar para os outros que estão fazendo junto e pegar um impulso aqui, outro ali, e tentar desenvolver uma linguagem. Eu até tive umas ideias, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois eu pensei, não pensa antes, faz na hora, deixa disso. O importante é o agora, aquilo que você está fazendo naquele momento, não fica pensando em estruturas, e essas estruturas não existem, porque pensar antes não é improvisação, né? Então eu pensei assim, deixa isso para lá, eu vou ver o que acontece, vou tomar o impulso de outras pessoas também, que eu adoro, porque quando eu faço isso no meu celular, eu consigo passar de um para o outro e vejo as pessoas, não vejo todo mundo junto, mas fico um tempo com cada um e curto aquele impulso que aquela pessoa me dá. E isso é uma ideia, assim, eu acho que é o mais fascinante disso, é, por esse tempo que a gente está passando, esse tempo pandêmico, é, isso dá uma liberdade dentro das próprias paredes que você vive, e isso faz você se transcende desse lugar. Isso é uma coisa muito engraçada. Apesar de eu estar na minha casa, com o meu celular, e cada um na casa de cada um, eu tenho a sensação que a gente está num espaço digital dançando. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É isso. Muito bom. Vale dizer aqui que o Alexandre é coreógrafo, então pensar em estruturas para ele é tipo é o trabalho dele, né? Um dos trabalhos dele, né? Então muito bom essa liberdade. Achei muito legal, Alexandre, você falar isso. E Não, aí mas então eu vou assim, chamar Desculpa, fala. não, mas assim, é isso que você falou, essa coisa do trabalho de pensar em estruturas e uma coisa que é super importante para mim, que é o impulso musical, né? Como eu não sei a música, como eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai tocar, eu acho assim mais interessante, mais arriscante. Eu gosto dessa coisa de eu não saber o que vai acontecer, não saber onde é que eu estou, não saber qual é a música, não saber quem está cantando, quem não está. É muito legal. Obrigado, Helena. Obrigado pelo Obrigada a convite. você. Tenho que agradecer. Helena. Muito obrigado, Nada. Camila, também. Obrigada a você, Amore. Então agora eu vou chamar o Feijão. Tô no mudo? Tá rolando? Tá rolando isso? Oi, primeiramente, boa tarde. Agradecer muito pelo convite aí. São convites que salvam a vida, dão uma existência. O Campo Aberto na minha vida, né? Vou chamar de na minha vida, ou como sobrevivo, como ele surgiu. Ele, primeiramente, veio ocupando um lugar muito da minha dinâmica de vida, que é a minha dinâmica de vida. Eu sou dançarino, trabalho com, a gente chama agora, eu chamo agora de as street dances, que são as danças espontâneas surgidas nos Estados Unidos, afro-americanas, porque antigamente a gente podia falar danças urbanas, mas lá o urbano tem um conceito racial. Então, eu chamo de street dance, que ela vem de uma dinâmica de coletivo, de ida e vinda. Então, tecnicamente, a gente formata, a gente vai a festas, a gente conhece passos, troca inspirações, e esses passos vão se reverberando. Normalmente, a construção das street dances tem esse fundamento, tem essa base. E o Campo Aberto também ocupou um lugar da minha vida que eu trabalho com a Companhia Urbana de Dança, que é a diretora é a Sana Destri, que trabalha com as danças urbanas, né? Os street dance e a dança contemporânea. E a gente trabalha com espetáculos, etc. Então, quando veio a pandemia, né? Nessa situação que estava, né? A gente não tinha os devidos lugares para o exercício do que eu já vinha fazendo. Então, a gente começou com os processos todos online, e aí o Campo Aberto ele ocupou uma outra parte que era objetivar o que eu fazia nas aulas, porque eu sou conectado diretamente às aulas da Percy, da Camila Percy, minha grande professora, e ela trabalha muito com provocações, e minha evolução sobre a arte, sobre a vida, tem muito dessas provocações. E ela normalmente é começo, meio e meio, 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 mas com o corte, né, que a gente teve
de socialização, ficou, não ia para lugar nenhum, e vem o campo aberto para um lugar de, olha, pensa que tem um lugar aqui para você pensar, é um espaçozinho para você agora pensar. Então, digamos que quando eu entro no campo aberto, é um mix de coisas. Eu entro pensando, tem um lugar na Lapa que eu chamo de Febarge, é lá que eu aprendi a dançar. A gente ia para lá e dançava 6 horas improvisando, 6 horas no coletivo, direto, começo a final de baile. Eu trago a Febarge, aí eu trago a aula da Camila, eu trago o coletivo, eu trago a plataforma que eram os teatros ou modos de exibição que eu tinha, não exatamente na vaidade, exibição de vaidade, mas o modo que eu conseguia fazer conexões com o alheio, com o mundo. E aí o Campo Aberto trouxe esse lugar para mim. E aí o truque é eu fico mixando esses lugares. Tem horas que eu começo com a Camila, começo me provocando, depois eu saio da provocação, entro na Febarge, que aí eu já entendi, é como se eu estivesse chegando na Febarge, vou chamar de Febarge sempre é um clube, realmente um clubinho, é uma boate. Eu chego na Febarge, que é o campo aberto, e tá todo mundo lá, a gente começa a trocar, etc. Igual quando chega no lugar, né? A gente chega sozinho, depois a gente começa a ver quem tá dançando, a gente dança junto, e aí a coisa acontece. E aí, depois que eu entro nesse frenesi, aí eu volto para Camila, e aproveito para dar aí eu ganho uma consciência corporal. Quando eu ganho essa consciência corporal, entra no lugar de ocupação do que eu faço. Normalmente eu dançar em teatro, exige que você tenha uma técnica para o externo. E aí eu aproveito, fico pensando, não fico pirando nessa técnica não, mas eu penso nela, porque e se eu estivesse? Aí eu dou toda aquela pesquisada para como se fosse. Tem hora que eu não posso parar, tem hora que eu não posso, a coisa tem que ir até o final. Como é que eu sustento até o final? Como é que eu saio de cena, entro em cena, vou de cena? E aí fica nesse mix entre a pesquisa da Camila, que eu vou chamar de pesquisa da Camila porque ela realmente me provoca, a minha Febarge, que quando eu olho para vocês, está todo mundo lá num coletivo muito bacana, e nesse meio termo aproveito para dar uma evolução no que eu gosto, no que eu amo. Então, é isso. Eu queria agradecer. Obrigada, Feijão. Então, agora vamos para o nosso último disparador, Ray. É com você, Ray. Olá, boa tarde. Primeiro, obrigado, Camila, o Campo Aberto, Gabi, Helena e todo mundo que participa pelo convite. Eu comecei a minha pesquisa em dança e trabalho com a minha pesquisa, né, ela é baseada em identidade, questões identitárias sobre ver e ser visto, como você se vê. E a partir da dança, eu fui caminhando para a construção de objetos com espelhos, né, sair de um campo que é o corpo, lidando com a identidade, para o tal objeto que é esse fulcro identitário. E aí, com isso, leva a minha ponte para o truque, que, na verdade, eu não sei se o truque é meu ou se o truque é do campo aberto, do próprio suporte do campo aberto, que eu uso como truque para mim. Esse truque, né, de ver e ser visto que o campo aberto tem. Então, a gente pode improvisar sozinho em casa, por que não? Eu posso pôr uma música, posso escolher um espaço e fazer isso, mas há uma diferença para mim, e eu acho que esse é um grande truque do suporte em si, que é você estar vendo o outro, você está sendo visto pelo outro. E você, além disso, além dessa ponte do ver e ser visto, você sabe que está sendo visto, você tem essa ponte, e o outro sabe que você está vendo ele também. E aí eu acho que isso é um primeiro jogo de olhar que o campo aberto traz, que é de fato um grande truque. A gente começa se olhando na câmera, começa a testar uma mímese, como, né, um estádio do espelho, eu vou vendo o que eu faço aqui, que o outro vai fazer junto, vai criando uma estrutura mimética. E também uma estrutura especular, porque a gente se olha na câmera, o meu quadradinho aqui, eu estou falando com vocês e estou me vendo. Então, há uma função especular na própria estrutura. Então, a gente brinca com ver o outro e se ver. E como o outro está nos vendo. Acho que esse é o truque mais legal do campo aberto, que já está dado, ele nem é meu, né? Eu acho que eu estou só dando um depoimento, assim. É isso.
Sensacional. Então, agora, eu vou passar a palavra para a Camila, que ela vai fazer aqui um fechamento antes da nossa ata, que a gente tem uma ata, tá, gente? Uma ata que é poética, feita pelo Alexandre Ebert. Mas antes a Camila vai falar um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. Ai, que delícia. Agradecer a todo mundo que topou o convite da noite para o dia e todos aqui que estão observando, interagindo. Bom, a partir dessa primeira rodada, queria provocar mais um pouquinho aí, que vocês alargassem, vocês três, alargassem um pouquinho essa questão sobre o agora. O momento, né? O momento do campo e o que está em jogo ali. Todo mundo já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês esgarçassem um pouco sobre o agora e o que está em jogo nesse agora. Né? Seu temperamento, seu tempero, sua casa, a música que você gosta ou não gosta, as pessoas que estão ali, como você vê esse jogo e como você lida com o tempo de agora, numa improvisação. E a outra coisa é provocar um pouco sobre estruturas, né? Que isso vai levar uma coisa, vai levar a outra, né? A estrutura, né? Existe estrutura na improvisação? Que tipo de estrutura é essa? Não é uma estrutura coreográfica baseada totalmente, né, num discurso de movimentos, talvez não, mas existem relações aí que vão se travar, né? No momento de decisão que você decide começar. Então, estrutura, o agora. E está em jogo também essa questão do olhar e ser olhado, né? Que parte do tempo do seu jogo, você está preocupado ou com atenção, preocupado não, com atenção no que você está vendo, ou de que alguém esteja te olhando, ou que você está mostrando alguma coisa. Acho que isso. Feijão. Eu acho que é muito a tal da filosofia Ubuntu, né? Sou porque somos. E aí eu dou uma mistureba no que eu vou chamar sempre de você, o Guilherme Matos, meu amado, também me provoca muito nisso, porque tem que existir sem perder o olhar. Isso é muito das danças compartilhadas nas aulas que eu tenho com você. Então, eu posso estar na minha maior criação do mundo, mas ela não vale nada enquanto eu não estou compartilhando, enquanto eu não estou olhando para o outro. Eu tenho que compor com o outro. Não tem nenhuma obrigação, desculpa, mas eu componho com o outro. Então, eu também penso o contrário, porque às vezes, se eu estiver num momento de fantasia, por demais, num encontro comigo, eu sempre realizo que o outro também vai respeitar isso. Ele não vai exigir um olhar, não vai exigir que seja uma petulância da minha parte, não está olhando ele. A gente está junto. Esse é o momento de sempre. E aí, normalmente, eu vou até o outro porque, na verdade, ele me inspira, não necessariamente porque eu tenho que cumprir uma função de dar a ele a chance de ser exibido. Eu sei que ele está sendo exibido a todo momento, assim como eu. A troca é para que ele me inspire, e assim eu penso também. Quando eu sei que eu estou sendo visto, a minha intenção é que eu me inspire também. E que a gente consiga trocar. E às vezes é uma olhada rápida. Eu estou vendo aqui vários quadradinhos e o olho vai no todo. Opa, o que está acontecendo nesse momento é o que está acontecendo aqui. Até para escolher se eu quebro ou não a decisão. Mas é uma briga, eu sendo o mais sincero possível, existe uma briga entre a tal da minha vaidade. Fala, não, me olhem, por favor, e não é toda vez que isso passa pela minha cabeça, eu falo, não é por aí, nem um pouco por aí, e aí a troca acontece, a hora que se vai e eu consigo conectar, a conexão vai embora.
Essas brigas, confusões internas, né, são muitas, né? Essas palavras estão surgindo muito em todos os bate-papos. Esse processo meio doloroso, né, de escolha e de decisão o tempo inteiro. Vamos lá, Ray. Então, né, existe, acho eu, né, andei pensando várias vezes sobre isso durante o campo, sobre esse agora que você está numa improvisação, você deixa o movimento responder por si só, talvez sem nem pensar muito no que você está criando. E ok, você se afasta da câmera, né? Quando eu me afasto, eu não vejo mais o outro direito, né? Talvez de longe dê para ver relances, mas a gente perde um pouco esse contato com o outro e esse contato com o nosso próprio quadradinho, né? Com qual imagem que a gente está criando, qual imagem que a gente está formando e entregando ao outro. Mas ainda assim, penso eu que por mais que na improvisação, no campo aberto especificamente, a gente se deixe levar, deixa o movimento falar por si só, há ainda um ponto que é de um certo exibicionismo, né? No sentido de se dar a ver, não nada além disso. E esse agora, né, ele tem tempo, 50 minutos de improvisação. Então, a gente pode se deslocar desse mundo aqui da tela um pouco, mas há algo que nos prende a esse mundo, penso eu, que às vezes é a música que está vindo daqui, que, ok, tem gente que desliga o som, coloca a sua, né? Eu não faço isso. Então, eu pego a música que é a playlist do campo aberto. Então, há sempre um vínculo entre o corpo, que dança, que se move, que faz o que ele quiser, onde ele quiser, com a câmera, com estar sendo visto e com toda uma comunicação que vem daqui, da tela. E acho que esse é um ponto fundamental do campo aberto também, assim, né? Como eu falei lá no começo, posso sim botar uma música e improvisar no tempo que eu quiser, ficar 3 horas dançando, pulando no sofá, olhando na janela, mas no campo especificamente, eu acho que a gente tem essa tensão entre eu, né, falo de mim assim, essa tensão entre a tela está aqui, eu posso lidar com isso, vou sair, vou fazer o que eu quiser, mas nesse que eu quiser tem essa linha que conecta com os outros, né? Sim, bem nesse sentido aí dos limites, né? Que liberdade é essa, né? Embora a improvisação seja um campo aberto de possibilidades, né? Mas é um campo, né? É um campo. Não é, sei lá, não sei nem o nome, um espaço que não tenha limite. E ele acontece, né? E principalmente agora, está acontecendo dentro da nossa casa, dentro, junto com os móveis, com a situação, com a condição real da nossa casa e do nosso corpo, né? Então ele parte de um limite bem claro, assim, o jogo parte de um limite bem claro, né? Tanto de ângulo da câmera, quanto da sua casa, do seu corpo. Alexandre. Eu concordo completamente, plenamente com o Ray, e eu acho, só para complementar um pouquinho, não só observar, como se exibir, né? Porque há essa troca. Essa troca não é só observar o outro, você também está se exibindo. E é justamente essa dualidade, é justamente esse joguinho que atrai, que é fascinante, é uma mescla de coisas, não é uma só coisa, é uma mescla, é uma soma. E eu acho que uma coisa muito importante nesse tempo que a gente está vivendo de coisas proibidas, de não ter contato, não higienizar-se e etc. Né? Essa coisa que a gente, ok, agora está um pouco melhorzinho, né? Porque está todo mundo se vacinando e tal, mas o perigo ainda continua, ainda existe essa coisa. Então, o campo aberto dá justamente o escape dessa proibição. Ele traz para você de volta a liberdade de contracenar, de estar junto, de pegar o impulso, de dar o impulso, de estar dentro desse espaço virtual, fazendo uma improvisação com várias pessoas que não é possível no mundo atual. A gente não pode se juntar numa sala e soltar a franga e pirar e contracenar e estar agindo com isso.
Isso não está rolando agora. E não sabemos quando isso vai rolar, né? Então, eu acho que isso é muito fascinante. E eu acho que esse jogo que o Ray fala do olhar é, é, é uma parte muito importante. É uma parte muito importante. Porque você está, ao mesmo tempo, vendo os outros, se expondo, se exibindo e, ao mesmo tempo, enamorando-se de si próprio e enamorando-se dos outros também, né? Porque de repente, você para um tempo numa pessoa que você ficou apaixonado pelo desejo, pelo movimento, você está junto, e é uma coisa que é um fluxo, não tem fim, não para. E você pode ver, Camila, Helena e todos aqui, né? Muita gente diferente, de lugares diferentes, de áreas diferentes, usufruindo e querendo e tendo essa liberdade de poder fazer parte disso. Isso é fenomenal, fenomenal, uma ideia fantástica. Nossa, eu estou assim, encantado. E uma coisa engraçada, que eu fico falando com as ex-bailarinas, amigas minhas de tempos de outrora, gente, eu vou mandar o contato para a Helena, vai fazer. E algumas se encantam, outras não, mas é fascinante, é muito fascinante. Eu acho também que esse encontro está dando muitos frutos desde sempre, desde que começou, né? E tem esse encantaria mesmo, essa feitiçaria da tela, né? Da tela, e a gente tá vendo, né? Estou vendo vocês e estou me vendo, então tem uma manipulação assim no sentido de como eu me coloco aqui, né? O que eu escolho para aparecer, o que eu escolho para não aparecer. Mas então, a partir disso, eu acho que essa experiência do campo aberto é para a gente produzir imagens, produzir nós mesmos, produzir dança, produzir discursos, imagens juntos, né? É um junto que é separado, não é oposição, é sempre um paradoxo muito mais complexo do que uma binaridade, né? Então, está em jogo tudo isso. E uma coisa que o Alexandre colocou, né, que é a questão da restrição, né? Restrição é uma condição que faz a gente se virar, né? A Maria falou um pouco disso no último antipapo, do se vira, né? Tem uma restrição. Minha filha acabou de dormir, daqui a pouco ela vai acordar, rapidinho eu tenho que sair, então é tipo assim, é rápido, o que eu posso fazer aqui agora? Eu não sei se eu vou até o final, eu vou dançar essa música. Então acaba que a restrição dá um gás e coloca a gente para agir no que tem que ser, né? O que não pode, faz a gente ver um monte de coisa que pode. Também acho que a gente está lidando com isso o tempo inteiro. E o curioso desta vivência é que, assim, ela começou, agora a gente até sabe que tem umas pessoas que assistem. Mas, na verdade, assim, a gente se exibia, se mostrava para a gente mesmo, né? Para a gente mesmo ver o vídeo. Não é uma atividade, assim, que tenha espectador. Mas acaba que foi tendo, né? Mas ela não era assim, era uma coisa para a gente praticar, para a gente pesquisar e dançar, né? Então, sei lá, se a gente também não sempre imagina esse outro olhar, esse olhar de fora, ou crie esse olhar de fora. Porque a Ana falou isso na última conversa. Às vezes ninguém está te olhando, ou a Luísa, não lembro. Às vezes ninguém está te olhando, ninguém nem te viu. A pessoa está fixada lá numa tela lá do Ray e não viu ninguém, nem sabe quem participou. E a gente está achando que está sendo super visto do início ao fim, com todos os detalhes, né? Complicado, complexo. Bom, queria abrir agora, senão vou ficar falando, tem muitas folhas, como vocês sabem, né? A louca da folha, que fica anotando tudo. Vou abrir, queria passar talvez para o Alexandre,
Ou você quer mais tempo? Acho que Alexandre fazer a ata, e aí quem quiser falar alguma coisa está aberto, tá? Então, Alexandre Ebert vai fazer a nossa ata poética. Liga o microfone, tá sem. Ainda não. Aí. E agora? Aí sim. Certo. Deixa eu... Eu estou com um delay. Vamos lá. Eu estou no Juazeiro do Norte, com alguma dificuldade de Wi-Fi. Feijão, o Alexandre, o Ray. O Alexandre em trânsito na estrada de Ogum, espaço digital dançando, dançante. Descoberta do corpo livremente para além do conceito, gratificante fluidez, colagem, porque estamos todos juntos. E faz na hora, faz no agora. E é incrível esse desafio de desestruturar a estrutura, a inesperada trama musical que ativa corpos a cada nova música surpresa. E o Feijão, com esse convite salva-vida, a vida como dança espontânea, idas e vindas nos espaços que se reverbera, dança no caminho, a caminho, chegando na boate, saindo da boate, e com todos os encontros que acontecem, feijão e provocações, no lugar do pensar, o lugar chega e da Lapa o voo, pelo corpo para o mundo, ocupação do corpo ocupado, no circular de muitos e mais, começos, meios, e não tem fim, são aléns. O Ray, com essa coisa de ser visto, de ver, esse campo espelho identitário, a ponte, o truque da ponte, o truque do suporte, ver, ser visto, esse jogo do olhar especular, ver o outro, ver o sorriso do outro, o sorriso dançante do outro, que me vê. O agora como estrutura, Feijão vem com a seguinte solução: tem que existir, sem perder o olhar, compor com o outro, o corpo todo é o olho, tamanho olhar, corpo-olho a inspirar. Se chega a vaidade, o olho pisca, cisca, cega. E o Ray responde que nessa improvisação o movimento acontece por si. O contato se forma na entrega, na recepção. Vínculo do corpo livre, voyeur, dançando, danceiro, pensante. E o Alexandre, que concorda com tudo que foi dito, esse observar e se exibir, jogo de mescla atraente, escapa para contracenar, para além da terra atual, enamorar-se nesse fluxo, como estamos todos aqui. Nunca mais eu quero outra ata na vida. Alexandre vai todas as reuniões agora fazer as atas para tudo. Maravilhoso. Valeu, Camila, posso Ale. perguntar? Vai lá. A pergunta é para os 3 convidados, mas é principalmente para você, Camila. Eu queria saber como é que é essa relação com o silêncio no final, porque assim que eu entrei no campo, o silêncio era assim 1 minutinho, e ele foi ganhando um espaço. Eu queria entender como é que é essa relação de vocês com esse silêncio. Dá para repetir a pergunta, por favor, porque a minha internet ficou péssima. A pergunta é como é que é a relação de vocês com o silêncio. Quando eu entrei no campo, o silêncio era curtinho, era 1 minutinho no final. E ontem ele já foi mais de 15 minutos de silêncio. Eu queria entender
da Camila, mas também de vocês, como é que vocês se relacionam com esse silêncio? Porque o silêncio na música é um silêncio dançado, mas no campo aberto é um outro silêncio. Me parece que não vou falar o que me parece. Queria ouvir de vocês. Eu vou primeiro? Alguém quer ir? Então tá. Então, não tem uma resposta certa, né? A ideia é acabar a música e vai ter um vazio. O que vamos fazer? Foi isso. Nem eu sabia quando começou. E a galera foi para perto da câmera. Começou a ficar ali perto da câmera. Dali foram surgindo alguns olhares e era bom, a sensação era boa. Primeiramente, a sensação era boa de ver todo mundo ali descabelado e suado e com outro tom após tantas danças, né? E aí, assim, a gente até chegou a combinar algumas coisas, mas não deu errado, a gente combinou uma vez, vamos cantar uma música. Não deu certo, a música entrou errada, ninguém sabia cantar outra música, enfim, o típico combinar, programar numa improvisação que dá errado, né? Então, você não está aberta para o agora, não pega o fluxo do que está acontecendo e você tenta enfiar uma coisa marcada ali. Não deu certo. A partir desse não deu certo, a gente não falou mais sobre o assunto, não falamos, e ele foi surgindo ali. Tem gente que acha um saco, tem gente que fala não acontece nada. E eu acho que é justamente isso, assim. Quem acha que não acontece nada, tipo, boa noite, tchau. Quem acha que tem alguma coisa para acontecer, fica ali esperando. Tem gente que fica só olhando mesmo, e às vezes surgiram algumas coisas bem boas, de poema, de manifestação, de gestual, mas é realmente um espaço, para mim, é um espaço branco, de vazio, tipo, some o estímulo mor, né? Que é a música. E temos ainda 30 pessoas olhando para nossas caras ainda. Então, dá para fazer alguma coisa dali? É um pouco isso, assim, um rastro depois que passa a playlist, assim. O que fica daquilo? Um novo jogo. Quem quiser, abre o microfone, tá, meninos? Eu acho que a parte final também, assim, que a gente fica lá na frente da câmera, acho que é uma oportunidade também de conhecer quem que está ali, quem que a gente se inspirou, quem que a gente tentou dialogar, mesmo que o diálogo esteja só na sua cabeça. Acho que é uma oportunidade de conhecer a pessoa que está ali, distante, dentro da minha própria casa. Talvez a gente não se encontraria pessoalmente. Eu acho que eu sempre encaro assim como uma chance de conhecer alguém. E se der certo, a gente vai comunicar de alguma forma ali, naquele espaço mesmo que curto. Eu queria dar uma contribuição também sobre esse final, como uma pessoa que está há muito tempo fazendo campo, não desde o início, eu comecei em junho, eu acho. O campo começou em março, eu comecei em junho, no início de junho. Ele tem um tom de despedida também, né? A Camila sempre falava isso, a gente não vai combinar nada e não tem conversa no final. Sempre tinha isso. A conversa era uma conversa através do olhar. Era chegar perto da câmera e se despedir daquelas pessoas que estiveram ali com a gente naquele dia. E claro que agora estamos muito mais acostumados, né, com o estar em casa, quem está, e estamos mais acostumados com esse momento pandêmico, né, todos. Mas no início tinha muita emoção da gente não poder se ver. Né? Agora a gente continua emocionado e triste de não estar se encontrando, mas naquela época tinha uma promessa de que se a gente se comportasse bem, que já já a gente ia voltar. Enfim, tinha uma saudade
que parecia que ia ser sanada mais rápido, talvez, saudade do contato físico, né? Então, eu me lembro assim, que esse chegar perto da câmera era a despedida, era a nossa conversa no final da improvisação, né? E aí, como tudo que é restrito, né? A Camila já falou isso mesmo hoje, a gente cria, né? É impossível não começar a criar ali. E aí começou a acontecer de tudo, cantar música e pessoas fazendo mimeses, enfim, aí acontece de tudo ali naquele final. E como Camila também já falou, pode não acontecer nada, né? Tipo, hoje eu não vou ficar, vou chegar, tchau, desliguei a câmera. Então, eu acho que tem isso, é um tom de despedida, né? Daquele dia, daquele grupo, daquelas pessoas que foram tão importantes. A gente se gosta muito, né? Como a Patrícia falou isso no dela. Todo dia eu me apaixono, eu também. Toda sexta-feira eu me apaixono. Então, para mim, tem esse tom, né? A despedida. Aproveitando o gancho da Helena, também a gente está falando do silêncio do final, né? Mas há também um silêncio no começo, que é quando a Camila fala o nome dos improvisadores. Então, eu acho que esses momentos de silêncio do começo e do fim, eles me parecem ser um momento de criação de vínculo com o grupo para aquele momento. Então, no começo também, assim, não todos, mas a maioria das pessoas estão de frente para a câmera, há um silêncio, há uma certa apresentação, que a Camila fala os nomes de todo mundo, e aquele vínculo do olhar começa a ser criado ali. Penso eu que no final a gente retoma esse vínculo do olhar e finaliza essa tensão que aquele grupo criou nesses 50 minutos. Eu penso que, como a Helena trouxe, né, realmente começou com um momento que ninguém fala nada, não precisa se despedir, a despedida é ali, na verdade a despedida é continuidade, né? Vamos dar continuidade, força, e tinha exatamente isso, era primeiro um abraço, que saudade de você, continue assim, nos vemos semana que vem, vamos lá. E aí a coisa foi virando, no meu olhar, foi virando um outro jogo. É a segunda parte do jogo que dá o objetivo do porquê é coletivo. Porque naquele momento que não tem nenhum estímulo, você tem 30 telas ali em que você tem que escolher entre propor ou embarcar em alguma, ou esperar a onda vir. E aí você vai junto com a onda. E como ele falou, o Rodolfo falou, e tem o lance da conexão, porque você está aqui, de repente você está um negócio aqui, alguém dá um sinalzinho de lá, tipo, dá aquela confirmação no Tinder lá, né? Oi, dá aquele match. Aí tu, oxe, vamos lá. Aí a gente fica ali no jogo, ou seja, a sensação do coletivo. Esse final é a sensação maior do coletivo, porque, por exemplo, eu que passo por todo esse processo de, poxa, entrar, pesquisar e ver o que me dá e trocar, até porque eu considero que trocar na hora que eu paro para olhar o outro propositalmente é uma opção, ainda é um jogo. Mas no final eu considero como um jogo, é um jogo obrigatório, não obrigatório de obrigação, mas é um jogo que acontece por uma decisão do coletivo. A gente fica no silêncio e tem que escolher o que fazer. É ali, é o que tem. Somos nós. É a hora que a gente sai da gente e fala, opa, o que está acontecendo aqui no mundo outro? Na verdade, é a hora que você conecta nos 30 mundo outros, né? Porque o Rei até tinha falado, a gente às vezes está olhando ali, mas está se olhando e mesmo assim não consegue ver tanto. Quando a gente aproxima e tem que ficar fixa, segura tua onda aí, que a gente faz as devidas escolhas ou não, às vezes não é escolha é uma coisa sociologicamente relativa, mas a gente faz as decisões algumas de trocar, opa, deixar um número ali, ó, me liga, tá? Bom, eu tive um pouco ficou um pouco picotado, perdi alguma coisa, mas em relação a esse silêncio, gente, quer dizer, eu vejo assim, pelo menos, não existe sombra sem luz, não existe luz sem sombra, não existe pausa
não existe música sem pausa, não existe som sem pausa. E eu acho que o silêncio é um momento também de união, né? De, entre aspas, concentração. Né? Não existe texto sem reticência, não existe texto sem vírgula, senão é um cúmulo de palavras sem sentido. Né? E eu sinto, a meu ver, o último silêncio, o silêncio do depois, que alguém falou que escreveu no chat, eu vejo muito como aquela sobremesa gostosa que você fica lambendo a colher e se não tiver ninguém olhando, você ainda lambe o prato. Eu acho que tem uma coisa assim também, de não querer se soltar, de não querer se soltar, de não querer soltar aquela sensação que a gente teve durante o campo. Independente de conexão ou não conexão, de sozinho ou não sozinho, de exibir ou de se ver, de ver ou de assistir, né? Enfim, mas eu acho que tem uma coisa assim também, de ai, acabou, mas não pode ficar mais um pouquinho, aí os últimos que eu fiz, como eu já te falei, o fuso horário me deixa um pouco fora do ar. Eu adorava ver o barulho, os sons, as palavras. Teve uma energia muito legal. E eu acho que é isso, eu não queria soltar isso também, entendeu? A gente sabe que não está no fim, e tanto é que, como todo mundo está falando, eu infelizmente não fui no último, está cada vez ficando o silêncio cada vez um pouquinho maior, porque as pessoas não estão querendo, porque é bom, é uma sensação muito boa, né? E eu acho que isso tem a ver com isso também, com essa gula de se expressar, essa gula de se expor, essa gula de ver o outro, de dividir coisas, né? Alguém mais gostaria? Ótima pergunta, Patrícia. Ótima pergunta. Nem sabia que era tudo isso, assim. Quer dizer, sabia, mas não tinha parado para pensar sobre isso, assim, junto, né, com um monte de gente. Eu acho que quando a Patrícia perguntou sobre o final, né, eu logo pensei no início também, como Ray. Eu acho que tem algo de ritual, né, que a gente instituiu esse ritual, que a gente sempre segue, ele sempre é diferente, mas sempre existe. Existem esses momentos, e eu acho muito importante para dar um contorno na experiência, para não ficar... para dar um contorno mesmo, assim, né? Quando a gente termina, eu acho que é uma energia muito intensa de troca, ainda que, enfim, cada um do seu jeito, né? Olhando para a tela ou não, eu acho que a troca existe e é muito intensa energeticamente, sim. Então, eu acho que esse final é muito importante para baixar a energia, né, para a gente fazer esses olhares, né, que eu acho que a troca ainda continua e vai baixando, vai acalmando, vai mudando a dinâmica, e aí foi, né? Mas eu acho muito importante para esse contorno da experiência, assim, tanto o começo quanto o final. Assim, o começo também acho muito importante, a chegada, o encontro. Eu sempre passo por todos os quadradinhos, dou boa noite para todo mundo, assim, encontro mesmo com cada um com quem eu vou dançar naquela noite, assim, mesma coisa no final. Eu acho super importante, assim. Oi. Eu estava pensando uma coisa que tem nada a ver com silêncio, na verdade, que é a questão primeiro, sobre continuidade, né? E a segunda sobre essa história de ser visto ou não ser visto, de estar em cena ou não estar em cena, né? Assim, desses jogos que tem de encontros de olhares, né? Do encontro, né? E eu estava pensando no Alice no País das Maravilhas, no livro, né? Não sei se vocês sabem, o autor era um professor de lógica, Charles Dodson, né, que é o Lewis Carroll. E aí ele era fotógrafo também, do século XIX, final do século XIX, ele não era escritor, ele era escritor de poemas medíocre,
O negócio dele era lógica, mas ele tinha umas amiguinhas, uma relação que não era sexual, mas era bastante erótica, com meninas de 11 anos, coisa assim. E ele escrevia poemas lógicos para ela. Aí ele escreveu um livro que é Alice no País das Maravilhas, que foi para Alice, enfim. Mas onde é que eu quero chegar? Então, é um livro que não é literatura, não era nem um livro, na verdade, é quase que uma carta para Alice. Assim. E no Alice, você tem uma série de encontros e personagens, micro-encontros e desencontros que os personagens somem para nunca mais aparecerem, né? Então, a situação de encontros e desencontros de personagens que aparecem até, às vezes, uma parte do corpo, tipo gato, né, que aparece sorriso, às vezes é só a cabeça, né? Então, às vezes, você tem essa visão fragmentária da vida, que não é uma visão clássica, né, de uma linha, né, que vai se estendendo assim, né? E a própria Alice também, se a gente for ver, ela também passa por transformações, né? Uma hora ela fica comprida, uma hora ela fica grande, uma hora ela fica pequena, né? E eu acho muito interessante isso, né? Das situações que vão... que é um pouco acaso, né? No País das Maravilhas é baseado num jogo de cartas, né? Então, é tudo meio por acaso que vai acontecendo. E eu gosto muito no final, porque no final ela chega e na hora que ela vai ser decapitada, né, arbitrariamente, ela fala: eu não me importo com vocês são apenas um baralho de cartas, né? Então isso leva ela a despertar, né? Mas o que eu estou falando é dessa coisa dos microencontros, e aí vira outra coisa totalmente diferente, né? E já que eu falei para cá, eu vou falar só mais uma coisa. Tem um compositor muito legal que chama Ligeti, Georg Ligeti, que é um cara que genial. Olhem ele, Ligeti. 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 Ele fazia música contemporânea e ele se baseava muito, fala que ele gostava muito de Alice, porque Alice tem ele criava microteminhas. As peças dele, tem microteminha aqui, depois tem outra coisa, depois tem outra coisa, depois tem outra coisa, né? E talvez a gente queira ter uma história com início, as nossas histórias, com início, meio e fim, né? E talvez a realidade não seja isso. A realidade seja uma série, seja mais próxima da Alice, né? do que a gente poderia supor, né? São micro coisinhas acontecendo e depois a gente dá um sentido a isso. Mas eu penso também muito no céu, né? Porque o céu tem aquelas estrelas ali e é uma coisa, uma mancha, né? Aí as pessoas estabeleceram que não, mas isso aqui forma um cavalo, isso aqui forma um arqueiro. Mas não tem arqueiro nenhum, não tem cavalo nenhum. A gente está dizendo isso, a gente está dando sentido, entendeu? Para esses pontos aleatórios, entendeu? Então é isso que eu acho. Eu acho que é isso que essa coisa quando a gente acha que está sendo visto, quando a gente acha que está em sincronia, isso são todos significados, sentimentos que a gente tem que são reais, porque são nossos, né? E às vezes eles são encontros, né? Às vezes eu sinto uma coisa, a Camila talvez sinta uma coisa parecida, ou a Maria, ou o Duck, entendeu? Mas assim, são coisas muito sutis, assim, né? São muito efêmeras. E é isso, falei pra caralho. Como sempre. Dá tempo de falar ainda? Não, eu queria falar de novo sobre o lance do silêncio, que é um momento que eu acho muito, muito maravilhoso também, assim, principalmente o do final. Eu concordo também que tem as coisas de abrir, né, de todo mundo se conectar no início e no final, mas no final, me veio uma imagem agora, todo mundo falando, sabe quando você vai, assim, no espetáculo, ou você faz uma coisa muito incrível, aí você tem uns segundos, assim, antes de aplaudir, tipo assim, você fica, tipo, tão impactado, assim, ou então, tipo, a gente no campo, né, a gente sobreviveu ali aos 50 minutos de improviso, igual a Camila fala. E aí a gente criou vários mundos, tipo, se conectou, a gente viveu muito intensamente, sabe? Vive muita vida, muita vida. E aí, de repente, a gente para assim, aí você precisa dessa paragem antes de aplaudir, sabe? Uma sensação disso, assim. E essa coisa da não comunicação verbal, né? Porque eu acho que a gente poderia justamente ter uma conversa e aí já ir para um outro lugar, que seria o lugar do aplauso, por exemplo, direto.
sei lá, o aplauso já é uma resposta padrão, assim, uma resposta formal ou dentro de alguma expectativa, sabe? Você vai e aí no final você aplaude. Mas antes, sabe quando você vê um espetáculo que é tão bom que você tipo, até espera para aplaudir, assim, você fica tipo... É mais do que um aplauso, sabe? E aí, eu acho que, não sei, é uma pira que eu tô aqui. Esse silêncio do final é muito bom por causa disso. É uma comunicação dentro do silêncio mesmo, de energia, assim. Eu acho que é uma coisa mais do invisível, né? E fico pensando muito nisso do invisível. É isso. Ai, posso falar uma coisa também, rapidinho? Enfim, na verdade, várias coisas que eu penso sobre o silêncio em geral e esse nosso silêncio no final já foram ditas e eu fui anotando elas e reafirmando, assim. E é legal isso, né, da gente identificar nos outros e criando essas conexões, assim, né, a partir das percepções. E tem uma frase que eu anotei há muito tempo, que eu não sei nem se é minha ou se eu anotei essa frase de alguém, que eu não lembro mais de quem que era. Que eu também não lembro exatamente agora, mas é tipo sobre a intimidade, eu vou mandar no grupo, porque eu tenho ela escrita num cartãozinho. Mas é sobre intimidade, assim, conexão, é isso, conexão é estar à vontade no silêncio do outro. Isso é uma coisa que me sonda há muito tempo, assim, desde, sei lá, uma das coisas mais antigas que me sonda, que eu me lembro. E eu sinto isso muito no nosso silêncio, que às vezes não é um silêncio necessariamente, né? Mas que quando também, quando fica todo mundo com o microfone fechado e a gente fica se observando, quanta coisa não acontece, que é isso que a gente tem dito, né? Eu acho silêncio... Caraca, tá à vontade no silêncio é muita coisa, não sei nem mais o que falar além disso, não. E é genial, assim, eu acho muito lindo que a gente termina nos silêncios. Muito lindo. Muito obrigada, todo mundo. Eu acho que tem uma coisa também o Feijão falou uma das frases mais lindas que eu já ouvi lá atrás sobre o improviso, que ele disse assim, quando eu acordar do improviso, eu penso nisso. A gente estava procurando fazer pensamentos a partir do que a gente estava fazendo. E ele falou, eu ainda não acordei do improviso. E eu acho que esse momento do silêncio também é aquele momento que você vai começar a acordar do improviso, né? Você entra em vários mundos, interage com um monte de gente, se apaixona, se desapaixona, vai para o espaço, volta, e ali você chega e vai começar a acordar do improviso, vai começar a voltar lá para a sua vida real, né? Digamos assim, né? A gente vai sair aqui desse quadradinho e vai para nossa casa sozinhos, cada um, ou acompanhados, mas cada um na sua vivência. Então, eu acho que tem essa acordada para o real. É como a cena do Mary Poppins, que as pessoas param de rir e vão descendo, sabe? Porque pararam de rir. Então, eu me sinto um pouco assim também. Além da despedida, como disse a Tamara muito bem, um ritual de voltar para o seu campo, que não é o aberto. É isso. Muito lindo. Vamos fechando, então, por aqui, com essas palavras maravilhosas que surgiram, né? De contorno da experiência, vivemos muito no campo aberto, tem muita vida. Estar à vontade no silêncio do outro e acordar ou sonhar. Entre acordar e sonhar, vamos ficar por aí, transitando entre acordar e sonhar. Fechamos aqui nosso Antepapo 4. Daqui 15 dias estaremos aqui de novo, com outros convidados. Obrigada a todos que estão por aí. Obrigada a todos, todes, todas.